Neste vídeo eu irei analisar vários tópicos, usando siglas, abreviaturas, algarismos, aspas, fontes e vários outros. Abreviaturas, siglas e acrônimos. São diferentes maneiras de abreviar palavras ou conjuntos de palavras. Não abusar do seu uso, utilize somente quando realmente necessárias. Cuidado, evite seu uso no título e no resumo. Eu já mencionei isso no vídeo sobre título e no vídeo sobre resumo. Isto por quê? No título, quando se coloca uma abreviatura no título, geralmente não se define a abreviatura no título, de modo que quem lê o título pode ficar sem entender o que aquela abreviatura ou aquela sigla significa. E a mesma coisa no resumo. No resumo, quando se usam siglas ou abreviaturas, elas devem ser definidas no próprio resumo. Por quê? Quando alguém lê o seu resumo pela internet, em um banco de dados de trabalhos publicados, de teses, dissertações publicadas, frequentemente só aparece o resumo e não o texto inteiro. E a pessoa que lê só o resumo pode não ter acesso a uma definição das siglas que pode existir em algum lugar do texto. De modo que use no título e no resumo somente aquelas que são extremamente bem conhecidas. Se você tiver dúvida se são amplamente conhecidas ou não, defina. É melhor, nesse caso, errar por excesso do que por falta. A abreviatura é uma maneira encurtada de usar uma palavra. Por exemplo, P.ex é a abreviatura de por exemplo. Repare que a abreviatura, a palavra abreviada, é sempre seguida por um ponto. Isto com exceção por exemplo, das unidades do Sistema Internacional de Unidades e pesos e medidas, grama, miligrama, litro, metro, e assim por diante. Essas siglas, essas abreviaturas nunca levam ponto. Outro exemplo muito usado na literatura científica é et al. Et al é a abreviatura de uma expressão latina et ali, que significa e outros. É, portanto, seguida por um ponto. Et al, ponto. Al é a abreviatura de ali. Essa abreviatura é muito usada em citações bibliográficas, não é? E lembrar sempre o seguinte, a concordância dos verbos que seguem et al. Como et al, na verdade, significa e outros, a concordância do verbo deve ser no plural. Oliveira et al. Publicaram, e não Oliveira et al. Publicou. Como acabei de mencionar, as abreviaturas das unidades do Sistema Internacional de Unidades SI não são seguidas de ponto e também não são colocadas no plural. Por exemplo, o correto é 5 mg, 5 miligramas, 200 ml, ambos sem ponto e não vão para o plural. Maneira incorreta seria 5 miligramas seguido de ponto, ou 5 miligramas do plural, não. Essas unidades do Sistema Internacional, elas pedem um algarismo e não devem ser usadas com a palavra 5 por extenso, com o algarismo por extenso. E essa abreviatura 5 microgramas não é correto, não é? Eu não conheço isso, não é uma abreviatura oficial. Ainda sobre as abreviaturas do sistema SI, deve haver um espaço entre o algarismo e a unidade. O correto é 5 espaço miligramas, mg, e não 5 mg sem espaço, e nem 5 espaço m espaço g. Quanto a temperaturas, 23 graus centígrados, 23 espaço graus centígrados, porque a unidade é graus centígrados. E não 23 graus espaços centígrados. E também não 23 graus centígrados, tudo junto. Horas do dia e da noite. Errado. 8,25 H, 8,25 horas. Não, está errado, quer dizer, está errado não.
8,25 significa 8 mais um quarto. Portanto, 8,25 a rigor são 8 horas e 15 minutos. Então não se deve usar vírgula nesse caso. Também está errado 8 HRS, não, a unidade é H. Assim como não se deve usar 22 HRS. O correto seria 8 horas, H, 25 minutos, abreviados. 8, 2 pontos, 25H, 10H, 10 horas, 22H. As siglas são usadas para encurtar conjuntos de palavras, utilizando-se a primeira letra de cada uma dessas palavras desse conjunto. Por exemplo, TSE, Tribunal Superior Eleitoral. USP, Universidade de São Paulo. Há milhares e milhares de siglas na literatura científica e na literatura leiga, nos jornais, em todos os lugares. É difícil acompanhar o significado das siglas. Por isso, você tem o direito de usar siglas extremamente bem conhecidas. Por exemplo, DNA. Todo mundo conhece DNA, né? Mas HCG, eu sei o que é. TNF-alfa, alguns outros conhecem. BCG é conhecido, porque é por causa da vacina. Mas é sempre um problema com a definição das siglas. Veja só, você pode usar uma sigla que você acha que seja bem conhecida. Mas se você tiver alguma dúvida se essa sigla pode não ser entendida, defina essa sigla. Eu vou mostrar daqui a pouquinho como é a melhor maneira de definir uma sigla. Além do mais, se no seu texto você tem a necessidade de utilizar um longo conjunto de palavras, e se vai usar muitas vezes, você tem o direito de criar uma sigla para usar nesse seu texto. Por exemplo, intubação intratraqueal pós-operatória. Você pode criar uma sigla, EITPO, e usar essa sigla de maneira rotineira no seu texto. Como definir siglas? Há duas maneiras principais. A primeira é a seguinte: em dissertações e teses, você pode criar uma página com lista de siglas, símbolos e abreviaturas que você usa no seu texto, sempre acompanhadas pelas respectivas definições. Isso é muito útil para quem lê, porque sabe que irá encontrar naquela página, em geral no começo do texto, antes do texto, uma definição daquela sigla que ele for encontrando. Em artigos para periódicos, geralmente as definições de siglas são colocadas em uma lista que é feita para ser posta em uma nota de rodapé do artigo. A segunda maneira para definir uma sigla, um acrônimo, uma abreviatura, vale tanto para dissertações, teses e artigos. E a maneira é a seguinte: definir a sigla ou a abreviatura no texto em sua primeira ocorrência, isto é, na primeira vez em que ela é utilizada. Por exemplo, os camundongos foram injetados com 5 mg de gonadotrofina coriônica humana, entre parênteses, HCG. Então, HCG ficou sendo definido como a sigla para a gonadotrofina coriônica humana. Depois da definição, a sigla pode ser usada à vontade, toda vez que for necessária. 2 horas após receber HCG e assim por diante. A maneira errada de definir a sigla é a seguinte: os camundongos foram injetados com 5 mg de HCG, entre parênteses, gonadotrofina coriônica humana. Não, a maneira correta é redigir pela primeira vez por extenso e seguido pela abreviatura, pela sigla entre parênteses. Mais uma coisa a considerar na definição de siglas é a seguinte: eu coloquei de propósito uma definição de siglas válida para gonadotrofina coriônica humana, entre parênteses, HCG. HCG é a sigla em inglês de gonadotrofina coriônica humana. Por quê? Porque é uma sigla internacionalmente conhecida. Em toda a literatura médica, biológica, HCG é conhecida como a sigla para gonadotrofina coriônica humana. A pergunta é a seguinte: vale a pena, se você estiver escrevendo um texto, criar uma sigla nova, por exemplo, GCH, para uma sigla que já existe e é amplamente conhecida? Então, isso é uma decisão pessoal, mas, em geral,
as pessoas tendem a usar abreviaturas que já são bastante conhecidas, em vez de tentar criar siglas novas para siglas já existentes. Os acrônimos são maneiras curtas de usar conjuntos de palavras, utilizando as primeiras letras de cada termo deste conjunto. Por exemplo, Unifesp, Universidade Federal de São Paulo. FINEP é financiadora de estudos e projetos. Petrobras, Petróleo Brasileiro S.A. Lidando com algarismos. De 1 a 9, de acordo com alguns autores, ou de 1 a 10, de acordo com outros, devem ser grafados por extenso. Por exemplo, houve melhora do quadro clínico em 3 de cada 4 pacientes. Isso não vale para as unidades do Sistema Internacional, que eu já mencionei, que devem ser sempre grafadas por meio de algarismos. Se houver, porém, uma série composta de algarismos maiores e menores do que 9 ou do que 10, usam-se somente algarismos. Para a quantificação, foram usadas 3, 6 e 15 lâminas de cada grupo. É a etiqueta de uso de algarismos, é assim que se faz. Números de valores muito altos e sem grande precisão podem ser escritos por extenso. Havia cerca de 20 milhões de bactérias por placa. Provavelmente havia 20 milhões e 200 ou 20 milhões e 535. Quer dizer, quando a precisão não é muito importante, essa maneira de redigir pode ser usada. Mais um pouco sobre a etiqueta do uso de algarismos. Não iniciar a sentença por algarismo. Então é feio redigir. 15 algarismos, 15 placas mostraram crescimento de bactérias. Não. A maneira melhor é 15 por extenso, placas mostraram crescimento de bactérias. Ou então reformar a frase. Houve crescimento de bactérias em 15 placas. E você sabe, não confundir o artigo indefinido 1 com o cardinal 1. Não grafar da seguinte maneira. Em 1, cardinal, trabalho que visou analisar a fisiopatologia, mas sim, em um artigo, de trabalho visando analisar a fisiopatologia. Uso do zero. Maneira correta. 0,52. Ou, se você estiver redigindo em inglês, 0,52. O que não se deve redigir ou grafar é ponto 52 ou vírgula 52. Você pode falar, pipeta aí 0,52 ml de água ou qualquer coisa assim, mas você não pode escrever isso, né? Da mesma forma, 0,25, não sei por que as pessoas usam 0,25 camundongos, 0,2 litros, não é correto, não tem o menor sentido isso aí. A maneira certa é 25 camundongos, 2 litros. Mudando um pouco de assunto, eu quero fazer alguns comentários sobre o uso de aspas, reticências, parênteses, maiúsculos e outros. Aspas. Tem 2 usos principais. Um deles é para indicar a transcrição literal de um texto, isto é, a cópia exata, também chamada citação direta. Por exemplo, segundo Souza, 1976, os hormônios esteroides têm natureza lipídica. Esse trecho está entre aspas, sinalizando que é a cópia exata do que foi publicado por Souza em 1976. As aspas podem também ser usadas para indicar o uso de uma palavra, de um termo, em um sentido diferente do seu significado habitual. Por exemplo, a apoptose pode ser considerada como sendo um suicídio cometido pelas células. A apoptose é um tipo de morte celular, um tipo de morte pelo qual as células passam. E suicídio, nesse caso, está sendo usado de uma maneira diferente do sentido habitual de suicídio, na verdade. Outro exemplo. No DNA está escrito o segredo do nosso destino. Também segredo aqui, no caso, está sendo usado fora do seu sentido habitual. As reticências.
Reticências são os três pontinhos, não é? São usadas para indicar a exclusão de palavras de um texto. Em geral, palavras desnecessárias ou não relevantes para tornar uma citação mais curta. Esse é o uso mais comum. Por exemplo, os hormônios esteroides têm uma natureza lipídica, pois, devido às suas propriedades, são hidrofóbicos e solúveis na maioria dos solventes orgânicos usados em laboratórios que pesquisam receptores de membrana. A pessoa que redigiu esse texto poderia fazer o seguinte: os hormônios esteroides têm natureza lipídica, pois são hidrofóbicos e solúveis na maioria dos solventes orgânicos utilizados em laboratórios, porque é a única parte dessa citação que vem ao caso, que realmente é interessante citar. Então, as reticências indicam que algum trecho foi retirado dessa citação. Uso do ponto. É claro que você sabe que o ponto encerra e separa frases, orações, períodos, não é? É usado também após palavras abreviadas, com exceção daquelas que eu já mencionei, que são parte do Sistema Internacional de Pesos e Medidas, SI. Além disso, ele pode ser omitido no final de palavras que compõem listas ou títulos e subtítulos de capítulos. Aqui um exemplo de uma lista. Introdução, material e métodos, resultados, tudo pode ser grafado sem ponto. Os parênteses. Os parênteses são usados, por exemplo, para fornecer uma explicação ou uma informação adicional no interior de uma oração. Aqui um exemplo. Os linfócitos que foram separados por centrifugação não se dividiram. Nesse sentido, os parênteses funcionam também como vírgulas. Poderia ter sido grafado também. Os linfócitos, vírgula, que não foram separados por centrifugação, vírgula, não se dividiram. Em ambas situações, tem a finalidade de fornecer uma explicação. E o segundo uso, na literatura científica, é em citações bibliográficas, para citar nomes de autores ou citações completas. Por exemplo, Sousa, 1976, entre parênteses, ou algumas coisas descritas por Sousa, entre parênteses, 1976. Letras maiúsculas. É claro que se usa como a letra inicial de orações, sentenças, além de substantivos próprios, né, nomes de pessoas, acidentes geográficos. Por exemplo, Mendel, Einstein e Darwin nasceram na Europa, respectivamente na Áustria, Alemanha e Inglaterra, e o último cientista visitou as Ilhas Galápagos. Adjetivos derivados de nomes próprios não são grafados com letra inicial maiúscula. Por exemplo, a herança mendeliana e o darwinismo. Além disso, letras maiúsculas são usadas como letra inicial de títulos e de subtítulos. Pode ser usada no texto para cumprir normas da ABNT, por exemplo, em citações bibliográficas. As normas da ABNT pedem que o nome de autores em citações bibliográficas sejam grafados com letras maiúsculas. O que não se deve fazer é o seguinte: não usar letras maiúsculas para ressaltar alguma palavra no texto. Não se deve fazer, por exemplo, o número de células aumentou após não sei o quê, aumentou no sentido de chamar a atenção para o que está acontecendo com o número de células, né? Isso não se deve fazer. A fonte itálico. A fonte itálico é aquela que usa as letras um pouco deitadinhas. Tem dois usos principais. Palavras estrangeiras que não têm tradução e que também não foram aportuguesadas, ou então palavras que a gente gostaria de usar no original. Por exemplo, estas excelentes imagens foram impressas por um plotter. Plotter é uma palavra que não tem tradução em português e deveria ser usada em itálico. Outros exemplos. Mouse. Mouse é uma palavra em inglês, o mouse do computador. Deveria ser sempre grafado em itálico. Da mesma forma,
As palavras latinas, muito usadas em ciências naturais, pesquisa biológica, in vivo, in vitro, in situ, deveriam ser sempre usadas utilizando fonte itálico. Et al. É uma expressão latina, uma abreviatura de uma expressão latina. Deveria ser sempre grafado em itálico, embora o que se vê é que este uso do itálico nessas palavras não está mais sendo obedecido. Nomes científicos de gêneros e espécies de micro-organismos, de animais e vegetais, são também grafados com fonte em itálico. Por quê? Quase sempre são palavras estrangeiras, na maioria latinas ou gregas ou de outra procedência. Por outro lado, nomes de vírus não são gravados em itálico. Termos técnicos pouco conhecidos podem também ser grafados em itálico. Por exemplo, os alimentos foram fornecidos por meio de gavagem. Palavras às quais se quer dar destaque no texto. Por exemplo, o número de células aumentou após o tratamento por um hormônio, assim por diante. Então, é possível utilizar itálico para chamar a atenção de palavras no texto, para enfatizar palavras no texto. O que não se deve fazer? Usar maiúsculas e negrito no texto, isso não. Eventualmente, é possível usar maiúsculas e negrito, talvez em títulos e subtítulos, mas não no texto. E para terminar este vídeo, algumas palavras sobre redação em língua estrangeira. O que não se deve fazer é redigir em língua estrangeira como se estivesse escrevendo em português. A gente não pode pensar em português e escrever em língua estrangeira. Cada língua tem a sua personalidade, a sua maneira de escolher as palavras, de organizar as palavras e assim por diante. E o contrário também, tem muita gente que fala muito bem uma língua estrangeira que redige em português da maneira como se estivesse usando uma língua estrangeira. Se você não tem influência em uma língua estrangeira, mas necessita de uma versão do seu texto em língua estrangeira, entregue o seu texto em português para alguém que faça essa versão, alguém que conheça muito bem tanto português como essa língua para a qual você quer que seja feita a versão. O que é ruim é fazer o seguinte: redigir um texto em inglês macarrônico, ou alemão macarrônico, ou italiano macarrônico, e entregar esse texto mal escrito para alguém depois fazer a versão completa em língua estrangeira. Isso é muito ruim, porque a pessoa provavelmente não vai entender direito o que você está querendo exprimir.